Quero meditar com os irmãos no texto de Efésios. Efésios capítulo 6, eu quero ler com os irmãos do versículo 10 até o versículo 19. Então, Efésios 6, de 10 a 19. Vou dar um tempo aí para você achar na sua Bíblia. Então, mais uma vez, Efésios 6, de 10 a 19. Vou fazer a leitura. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete, e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Oremos mais uma vez. Pai, te agradecemos por esta tua palavra, e nós pedimos que o Senhor me use, que o Senhor fale conosco, e possamos entender então a tua vontade para nós. É a oração que faço no nome de Jesus. Amém. Preparados para tudo. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, e meditar nesse texto, conhecido do nosso irmão Paulo, escrito há tanto tempo atrás e tão importante para a igreja, conhecida como o texto da armadura de Deus, e como nós, discípulos de Jesus, temos que estar com ela preparados para a batalha. Sabe, meus irmãos, todos nós aqui, acredito eu, tivemos uma mãe que sempre se preocupou com a gente, não é verdade? E você provavelmente vai se lembrar de quando você era mais jovem, adolescente, e você estava saindo de casa, a sua mãe falava assim: menino, menina, você pegou o casaco? Ou você pegou o lanche? Está com tudo pronto aí, preparado para que você não tenha nenhum problema? Ou na escola, ou qualquer lugar que você estivesse indo. A nossa mãe sempre, ela tem esse fresco na nossa memória, né? A mãe sempre falando: pegou o casaco, fez isso, fez aquilo, está com o lanche pronto, pegou a escova. As nossas mães sempre nos lembravam e falavam para a gente se nós estávamos preparados para aquilo que iríamos fazer. Sabe, meus irmãos, essa palavra de Paulo aqui, ela é muito parecida
com essa chamada que a nossa mãe fazia. Paulo, ele envia essa carta para uma igreja que ele passou muitos e muitos anos ali, ensinando, pregando o evangelho, que é a igreja na cidade de Éfeso. Éfeso, uma cidade muito importante naquela região, lá na época de Paulo, uma cidade grande e muito rica, importante no Império Romano. Paulo ali estabeleceu uma igreja e ficou durante 3 anos ensinando, pregando, falando de Jesus, ensinando os caminhos de Deus. É interessante que lá no livro de Atos, Paulo, ele, antes de ir para Jerusalém e ser preso, ele passa naquela região e se encontra com os irmãos, os líderes da igreja, e faz uma despedida muito tocante. Ele diz: olha, durante todo esse tempo que eu estive com vocês, eu falei de Jesus, não neguei a palavra, ensinei aquilo que precisava ser ensinado, vocês nunca viram eu fazer mal a ninguém, sempre demonstrei com as minhas obras e atitudes o exemplo que vocês deveriam ter. E aí Paulo fala: olha, vocês não verão mais o meu rosto, vocês não me verão mais, porque eu estou indo para um lugar e lá eu vou ser preso. E foi isso mesmo que aconteceu. Paulo chega em Jerusalém, ele é preso e é enviado para a cidade de Roma. E é lá, em meio à sua prisão, que ele escreve essa carta para os irmãos lá de Éfeso. Provavelmente ele estava ainda fresco, aquela despedida que ele havia feito, ainda estava na sua memória aqueles irmãos queridos que ele havia ensinado, que ele havia discipulado, e como essa mãe que fala para a gente: olha, não esqueça de levar isso, não esqueça de fazer tal coisa quando você sair, não converse com pessoas estranhas quando você estiver lá fora, quando a gente era pequeno. Paulo então escreve essa carta, e aqui, no final dela, ele fala sobre a armadura de Deus. Paulo dá alguns conselhos, e nós vamos meditar nesses conselhos. Paulo começa, veja o versículo 10, falando o seguinte: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Fortes no Senhor. Sabe, a expressão, a palavra que ele usa aqui no original, não é aquela fala de um pai autoritário, ou de quando o filho está fazendo manha, que o pai chega e fala assim, sabe: para de chorar, seja forte. A criança cai, começa a chorar, fala: para de chorar, menino, levanta, você tem que ser forte, você é homem. Não é esse tipo de fala, não. Quando Paulo diz: sejam fortes no Senhor, ele está dizendo para que os irmãos da igreja sejam inundados, sejam cheios do poder de Deus. É como se ele usasse uma expressão que é muito comum hoje no nosso tempo, que é ser empoderado. Você já ouviu essa palavra? Como se ele estivesse dizendo isso: olha, meus irmãos, sejam empoderados. Só que o empoderamento que Paulo está dizendo para que os irmãos tenham, não é um empoderamento do mundo, que é aquele empoderamento de você poder fazer a sua vontade, de fazer valer o seu ponto, o seu direito, em contraponto à realidade ou em contraponto aos outros. Por exemplo, você já ouviu falar da linguagem neutra? Muitas pessoas falam que isso é um empoderamento daqueles que não se identificam nem com o masculino nem com o feminino. Então, usam as expressões todes. Já ouviu isso aí?
Dizem que isso é empoderamento. Destroem a gramática, a língua portuguesa, para que outras pessoas se sintam poderosas. Ou, por exemplo, a comunidade LGBTQI a mais, antes era só uma expressão, agora cada vez vai acrescentando mais, que faz valer aquilo que eles pensam em detrimento dos outros, para serem empoderados. Eu tenho que sentir o poder, e o poder aqui é de fazer valer a minha vontade em detrimento dos outros. Não é esse empoderamento que Paulo está falando. O empoderamento que Paulo está dizendo é o empoderamento no reino de Deus. E no reino de Deus, o poder não é do ser humano, não é da nossa vontade. O poder vem de Deus. De um Deus que é gigante, que é inesgotável. Esse é o poder. É o poder de vencer o diabo. O poder de vencer a realidade do erro, da nossa natureza humana caída e do pecado. Como diz o versículo 11 e 10. Porque Paulo fala o seguinte: olha, é com esse poder que vocês vão conseguir permanecer firmes contra o diabo. É com esse poder que vocês vão lutar contra ele e vocês vão prevalecer. Não é com o seu poder, é com o poder de Deus. Porque convenhamos, o poder do ser humano é muito fraco, né? É muito fraco, é passageiro, não é durável e é corrompível. Agora, o poder de Deus já é outra coisa. E aí Paulo vai dizendo: olha, sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. Vocês vão obter força do poder de Deus, que é gigantesco, insuperável, sem fim. E é através desse poder que vocês vão lutar. E aí Paulo diz: olha, vocês vão lutar, mas não é contra qualquer um. O poder de Deus não nos é dado para nós enfrentarmos o sistema, as autoridades políticas, os ideais anticristãos, ou o comunismo, como alguns falam. Não é, o poder de Deus não nos é dado para enfrentarmos isso. Paulo diz: olha só, nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue. E aqui eu não estou dizendo, tá, meus irmãos, que o cristianismo, a Bíblia, não tenha posição contra essas coisas. O cristianismo tem posição contra como deve ser uma autoridade política, como o sistema público deve atuar. Ela tem posição contra filosofias, ideais, mas nós não devemos usar o poder de Deus para lutar contra essas coisas. Não é esse o nosso papel. O poder de Deus é para ser usado contra um outro inimigo. É para ser usado contra o diabo e as suas estratégias, os seus esquemas, que nos levam ao engano. O diabo tem muitas artimanhas para levar os crentes, os discípulos de Jesus, a cair. Lembra do apóstolo Pedro, que fala que o diabo está em derredor como um leão, buscando a quem tragar? Nós temos que ter cuidado com o diabo. O diabo é sábio porque ele é velho, já dizia o ditado. Ele conhece a natureza humana, ele sabe como sugestionar o pecado para nós. Então nós temos que ter cuidado, estarmos atentos, firmes,
sustentados no poder de Deus. Porque, meus irmãos, em Deus nós temos a verdade, nós temos a certeza, nós temos a clareza. Em contrapartida com o diabo, é a mentira, a dúvida, a obscuridade. Nós também lutamos contra os poderes espirituais opressores. Aqui eu quero dar uma informação aos irmãos, que é o seguinte: não negamos que exista a batalha espiritual, mas aqui nós temos que ter muito cuidado para não achar que qualquer coisa que acontece é fruto de uma realidade espiritual opressora. Senti um peso no coração, é o diabo tentando me tentar. Não está dando certo lá um negócio, é o inimigo que está tentando desfazer os processos e deixar o caminho difícil. Muitas vezes é apenas algo corriqueiro. Agora, quando nós estamos fazendo a nossa missão, quando nós estamos representando o reino de Deus em determinados ambientes, aí sim, muitas vezes nós vamos precisar usar a armadura de Deus para enfrentar essas dificuldades. Porque Paulo não nega a existência do reino, da realidade espiritual. Ele fala que existem o inimigo que domina este mundo, que está ali operando o erro, que está levando as pessoas ao pecado, levando pessoas ao inferno. E nós, como representantes de Deus aqui, temos que muitas vezes usar dos equipamentos que Deus nos deu para enfrentar essas realidades. Sabe, a vida espiritual, ela existe, há uma seriedade, Paulo trata com seriedade aqui, então nós temos também que tratar com seriedade, aquilo que ela realmente faz. E Paulo diz, olha, vocês vão lutar contra o inimigo, vocês vão lutar contra os espíritos malignos nas esferas celestiais, e vocês vão lutar essa batalha, vocês vão se preparar com isso, obtendo a força no poder de Deus, e se revestindo da armadura que Deus deu aos seus filhos, porque é através dessa armadura que vocês vão resistir ao diabo, que vocês vão enfrentar as situações, e vocês vão permanecer firmes em pé. É isso que diz o versículo 14. Mantenha a sua posição. Versículo 13. Visto a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. E então, depois da batalha, vocês continuarão firmes de pé. Mas veja só, nós temos que vestir a armadura. Aqui há uma responsabilidade nossa. Nós temos que nos apropriar desses elementos que Deus nos concede, que são a armadura que nós vamos ver aqui daqui a pouco, cada um desses pontos. Nós temos que nos apropriar disso e incorporar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual. Há uma responsabilidade nossa. Deus dá a armadura, mas nós temos que vestir. E aqui a armadura, isso era muito comum naquele momento em que Paulo escreveu, porque estava muito fresco na memória dos irmãos ali de Éfeso, o soldado romano e tudo aquilo que ele tinha de equipamentos militares. E ele vai dizer, olha, vocês precisam vestir isso, porque é só através da armadura de Deus,
investida em vocês, firmada no poder do Senhor, que vocês vão resistir ao inimigo, que vocês vão enfrentar a batalha. E ao resistir ao inimigo, com tudo isso, vocês obterão a vitória. Vocês vão permanecer firmes em pé. Sabe, meus irmãos, ser discípulo de Jesus na época de Paulo, acredito eu que deveria ser muito difícil. Uma sociedade totalmente pagã, contrária aos valores do Evangelho, um governo que perseguia e oprimia os discípulos de Jesus. Devia ser difícil ser um verdadeiro discípulo naquele momento. Mas será que hoje é mais fácil? É mais fácil ser discípulo de Jesus hoje? Ou será que as dificuldades mudaram? Hoje nós temos a possibilidade de ser vigiados 24 horas por dia, com o celular. Nós temos uma inteligência artificial que consegue ler os nossos dados e traçar perfis quase que perfeitos a respeito de nós, para induzir o nosso padrão de consumo. Nós temos uma cultura que também é opositora aos valores do Evangelho. A gente acha que nós vivemos num país cristão, não é? Não vivemos. A cultura que nós vivenciamos aqui é uma cultura de oposição ao Evangelho, de oposição a Cristo. Só que é um pouco mais velado. Será que é mais fácil ser cristão, ser discípulo de Jesus hoje? A verdade é que nós não temos como saber. Nós não vivemos há 2000 anos atrás, nós vivemos hoje. Mas a certeza que nós podemos ter é que, independente do momento em que vivemos, nós temos a força e o poder de Deus à nossa disposição, que nós podemos obter revestindo-nos da armadura de Deus. E é sobre isso agora que eu quero entrar. Ver cada um desses pontos, porque é através da armadura de Deus que nós enfrentaremos as dificuldades, que nós enfrentaremos as oposições, que nós enfrentaremos as opressões, e nós vamos resistir ao nosso inimigo. Bom, vamos ver então cada um deles? Paulo fala lá no versículo 14: usem o cinto da verdade. Usem o cinto da verdade. Sabe, se você já praticou musculação, se você já foi em alguma academia, provavelmente você já viu alguns rapazes bem fortes, com um cinto na cintura, para levantar um peso. Você já deve ter visto. Aquilo é chamado de cinto lombar. E ele coloca aquele cinto, porque aquilo trava a musculatura aqui das costas, a musculatura do abdômen, e aí permite que ele faça força e levante pesos, às vezes, maiores do que ele podia suportar. Aquele cinto ajuda ele a obter força para realizar os movimentos e realizar os exercícios que muitas vezes ele não conseguiria sem o cinto. Então o cinto se torna quase que a força dele. E Paulo está dizendo aqui que nós devemos usar o cinto da verdade. Ele está dizendo, olha, o que dá força à sua atuação, o que dá força a você, discípulo de Jesus, no dia a dia, na batalha, é a verdade. Nós somos conhecidos por sermos seguidores da verdade. Jesus é a verdade. E nós somos chamados a falar a verdade e da verdade. É a verdade que vai nos dar força para
lutar para enfrentar a dificuldade. Um cristão que não fala a verdade não tem força na batalha. Um discípulo de Cristo que não tira sua força da verdade das Escrituras, que fala a verdade, vai ser derrubado e derrotado muito facilmente. Porque é através da verdade, é na verdade que nós tiramos a nossa força, que nós tiramos o nosso, a possibilidade de nós enfrentarmos, de nós exercermos a nossa missão. Paulo continua, ele fala o seguinte: olha, usem o cinto da verdade e a couraça da justiça. Antigamente, os soldados usavam uma vestimenta feita de couro, que era muito grossa. Isso, aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, alguns, alguns sertanejos, lá na região do sertão, que usam umas capas feitas de couro, que são grossas, e eles usam aquilo porque é uma região de muitos espinhos. Então, quando eles vão andando no meio da vegetação seca e muito espinhosa, aquilo vai protegendo, não permite que eles tenham esses ferimentos. E aqui Paulo fala e lembra do soldado que usava essa vestimenta. O soldado naquela época não tinha uma armadura feita de aço, era uma vestimenta feita de couro. E aquilo protegia contra ferimentos superficiais. Então, não deixava que alguns arranhões acontecessem, alguns cortes fossem desferidos. Aquilo protegia contra esses pequenos ferimentos. E nós devemos usar e nos apropriar da justiça e da justificação que Deus nos deu contra esses pequenos ataques e ferimentos que o inimigo tenta desferir contra nós. A gente vai ver que contra ataques maiores nós vamos usar outra coisa. Mas, sabe, quando você se converte, e aí, algum tempo depois, você fala: puxa vida, será que eu fui realmente aceito por Deus? Puxa, eu pequei agora há pouco, pecado aqui tão feio, caí aqui. Será que eu sou convertido de verdade? Será que Deus me chamou mesmo? Essas coisinhas nós devemos evitar que elas nos ataquem, que elas causem esses ferimentos, nos lembrando que nós já fomos justificados por Deus. Paulo vai dizer lá em Romanos que nós somos justificados por Deus. Então nós não sofremos acusação de ninguém. Então você pode descansar de que esses ataques pequenos, sugestões que o inimigo vai fazendo para a gente durante a nossa caminhada cristã, nós nos descansamos na couraça da justiça, de que nós realmente fomos justificados por Deus, não por causa de algo que nós fizemos, mas por causa da obra de Jesus. Nós já somos declarados justos por aquilo que Cristo fez por nós. Paulo vai dizer o seguinte ainda, mais à frente, versículo 15, olha, estejam calçados com a paz das boas novas. E esse texto remete lá ao texto de Isaías, um pouco antes daquilo que nós lemos no início do culto. Isaías vai falar que como são belos os pés daqueles que trazem as boas novas. Meus irmãos, nós carregamos uma mensagem de paz. E o discípulo de Jesus deve andar em paz, não arrumando discussões e brigas com todas as pessoas ou com todo mundo. Paulo está dizendo, olha,
a maneira como você anda aqui neste mundo, a maneira como você anda entre as pessoas, e nessa batalha contra os inimigos da fé, é através da paz do Evangelho. O Evangelho veio para anunciar a paz de Deus para uma humanidade que estava em guerra contra ele. Paulo vai falar mais à frente que nós fomos chamados para anunciar esse evangelho de paz a todos e a buscar a reconciliação com todos. Falar, olha, vocês precisam dizer para as pessoas que existe possibilidade de se reconciliarem, de finalmente alcançarem a paz com Deus. Se há um estado de guerra, um estado de contrariedade entre Deus e a humanidade por causa do pecado, agora, por conta do Evangelho, da obra de Jesus, há a possibilidade de paz. E nós precisamos andar aqui, calçados nessa paz, anunciando essa paz, demonstrando essa paz. Paulo vai dizer mais à frente também, no versículo 16, em todas as situações, levantem o escudo da fé, porque é com ele que você vai se proteger dos dardos inflamados do diabo, as flechas de fogo que o inimigo envia contra você. Lembra que eu falei lá atrás, que nós vestimos a couraça para que nós nos protegêssemos desses pequenos ferimentos superficiais que o inimigo vem, às vezes, querer desferir em nós? Pois é, mas às vezes ele vai nos atacar com coisas maiores, coisas mais fortes, e aí não é com a couraça da justiça que nós vamos nos proteger, mas é com a fé. E aqui a fé que Paulo está dizendo é aquela fé pessoal que você tem em Deus, é a confiança que você tem no Senhor Jesus. Você crê realmente que Deus te resgatou? Como anda a sua confiança em Deus, naquilo que Ele diz, naquilo que Ele prometeu? É essa fé que Paulo vai dizer que nós devemos empunhar contra o inimigo. Mas veja só, Paulo vai dizer que é com essa fé que nós vamos nos proteger dos ataques do inimigo. Você provavelmente já deve ter ouvido falar de um super-herói, que é o Capitão América. E o Capitão América, ele tem um escudo. E ele usa o escudo para batalhar. É com o escudo que ele ataca. Ele joga o escudo. Vem as pessoas, ele empurra com o escudo. Nós não devemos usar a nossa fé como arma de ataque, não é com ela que nós atacamos. Já vi muitos irmãos recorrendo à fé para atacar os outros. Não é assim. A nossa fé serve para defesa. Então, a nossa confiança em Deus, em Cristo, na obra que Ele fez, é que vai impedir esses ataques mais virulentos, esses ataques mais fortes do inimigo contra nós. Paulo vai dizer também, no versículo 16, no versículo 17, usem a salvação como capacete. O capacete, para o soldado, é uma peça tão importante que até hoje ela ainda existe no meio militar. O capacete, ele é importante porque ele protege um órgão primordial do ser humano, a cabeça. Nós podemos viver sem uma mão, sem um braço, sem um pé, sem uma perna, podemos viver sem um rim, mas não podemos viver sem uma cabeça.
cabeça é importante. Porque é na cabeça que são formadas as vontades, é no cérebro, na mente que são formadas os desejos, é na mente que é formada as nossas inclinações, as nossas atitudes. Então Paulo vai muito bem dizer, olha, nesse local que é importantíssimo, você precisa estar vedado pela salvação que Jesus traz. A salvação que Jesus traz, ela vai mudar a sua mente, ela vai modificar as suas atitudes. Nós devemos estar com a salvação sempre na nossa mente, porque a obra que Cristo fez, não foi apenas para nos livrar do inferno, mas foi para nos transformar numa nova criatura. A salvação de Jesus, ela veio para isso também, e é na mente que essa transformação acontece, é ali que as nossas atitudes serão transformadas, é ali que os nossos desejos serão realinhados aos de Deus, é ali que o nosso amor a Deus é construído. Então nós temos que ter sempre o capacete da salvação, a salvação agindo ali na nossa mente. Perceba que até agora, Paulo só falou de itens, de equipamentos para defesa. Tudo aqui, nada disso é usado para atacar, é apenas para nos proteger. O cinto nos dá força, a couraça nos protege contra ataques superficiais, o escudo nos guarda de ataques mais fortes, os pés são protegidos pela paz do Evangelho, o capacete da salvação protege a cabeça, mas um soldado precisa de armas. Como ele vai revidar os ataques? Com a espada do Espírito. Paulo vai dizer, olha, vocês são autorizados a atacar apenas com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É com ela que nós vamos revidar os ataques, é com ela que nós vamos buscar os conselhos para nós atacarmos, é com ela que nós vamos encontrar as palavras para dizer. Nós nunca revidamos os ataques com as nossas próprias palavras, mas é com a palavra de Deus, é só com ela que nós somos autorizados a revidar os ataques. Não é o que você pensa, não é o que você acha, é com a palavra. E é por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus, nós estudarmos ela, nós entendermos como ela foi escrita, quais são os pressupostos por trás, porque é sabendo isso, conhecendo a palavra de Deus, se aprofundando, escavando cada vez mais, que nós teremos arsenal para revidar aos ataques do inimigo. Por isso é importante você ficar na EBD, por isso que é importante você ler a Bíblia todo dia, por isso que é importante você estar sempre atento às pregações do pastor, dos irmãos aqui presentes que estão anunciando a palavra de Deus, porque ela não somente nos alimenta, mas ela vai nos dar as armas para nós enfrentarmos as situações do dia a dia. É com ela que nós vamos ter os versículos que, quando o inimigo fizer uma sugestão de algo ruim para nós, nós vamos rebater com
a palavra de Deus. Então vejam que Paulo, nesse momento, ele está, lembra quando a mãe fala, né? Meu filho, antes de sair de casa, você já fez tal coisa, lembrou de pegar isso, fazer aquilo? Os últimos conselhos antes de sair, Paulo finaliza, ele está dizendo, olha, antes de enfrentar a batalha contra o inimigo, vocês precisam estar fortalecidos no poder de Deus. E vocês vão se fortalecer no poder de Deus, se revestindo da armadura que Ele disponibiliza para vocês. Mas, da mesma maneira que um soldado, bem equipado, com todos os apetrechos militares que precisam ter, ele está com a sua armadura, tem o capacete, está com a arma, mas se ele não tem forças para lutar, ele é um soldado inútil. Se ele não se alimentou, ele não vai conseguir lutar a batalha. Vai ser uma presa fácil para o inimigo. E qual que é a força do discípulo de Jesus? É a oração. É através da oração que nós nos alimentamos de Deus, que nós nos conectamos com Ele, que nós somos empoderados no poder de Deus. Veja o que Paulo diz no versículo 18 e 19. Orem no Espírito, em todos os momentos e ocasiões. Não é por acaso que Paulo coloca isso aqui, porque é na oração que nós nos reconectamos com Deus, é na oração que o Espírito Santo nos enche, quando nós oramos corretamente, é na oração que nós realinhamos os nossos desejos, realinhamos a nossa mente, os desejos e a mente de Deus. Sabe, meus irmãos, a armadura de Deus é para ser usada em toda e qualquer situação, e a oração é o alimento que nos fortalece para usar a armadura. Então, quando você estiver passando nas dificuldades, quando você estiver passando por problemas, e tendo que recorrer à força, ao poder de Deus, lembre-se, você precisa estar com o cinto da verdade, fale a verdade, em todas as situações. Se revista da couraça da justiça, lembre-se que pequenas coisas, pequenos ataques do inimigo, você já foi justificado por Deus, você já foi declarado justo diante de Deus. Lembre-se de estar calçado com o evangelho da paz, para andar em paz em toda e qualquer situação. Você deve ser um anunciador da paz, você deve andar em paz com as pessoas. Lembra do conselho de Paulo, se eu não me engano? No que depender de vós, tende paz com todas as pessoas. Usem o escudo da fé, para você refrear os ataques mais fortes do diabo. E coloque o capacete da salvação na cabeça. Lembrando, você é uma nova criatura por causa da obra de Cristo, e todas as suas atitudes, todos os seus desejos, todos os seus impulsos estão sendo modificados pela obra que Cristo fez. E por fim, com o domínio da palavra de Deus, você vai revidar aos ataques do inimigo. É por meio da palavra do Senhor, não pelas suas próprias palavras, que você vai
revidar esses ataques. Sabe, meus irmãos, minha oração é que nós nos lembremos sempre de nos apropriarmos e nos revestirmos da armadura de Deus. E, seguindo o conselho do apóstolo Paulo, orar em toda e qualquer situação. Com a força do Senhor, revestidos da armadura de Deus, e bem alimentados através da oração, nós seremos capazes de enfrentar toda e qualquer batalha contra o inimigo e sairemos vencedores. Amém?